Olá, pessoal! Nós estamos aqui com mais um episódio do Fala Missionário e hoje está muito especial, para lá de especial, porque estamos nada mais, nada menos do que com toda a equipe da Agência de Missões. Expectativas, e hoje você precisa criar e gerar bastante expectativas, porque nós temos muita coisa para conversar contigo. Vai haver muito esclarecimento, muitas informações, porque o tema está maravilhoso. E hoje nós estamos, né, Carol? Aqui o nosso tema será sobre viagem missionária. Olha só, gente. Uau! É um bate-papo. Uau! Voz de mané. Será um momento de bate-papo nosso muito inspirador, porque viagem missionária tem tudo a ver com a Agência de Missões e com você também, que está nos assistindo, que você, aquele que é fiel, né, ao Fala Missionário, não perde um episódio. Olha, vai ter muita coisa por aqui, tá bom? Então vamos lá, né, meninas? É isso aí. Já vamos subir, sobe logo a hashtag. Qual é a nossa hashtag? Que é Netflix. Melhor que é Netflix. Bora maratonar. Fala Já missionário. aproveita também, compartilha aí para todo mundo acompanhar essa conversa de hoje, né? Eu tô com expectativa. Hoje a gente vai trazer, o que a gente fez? A gente trouxe a sala da agência pra cá. Então, assim, é a Aí, sala na da sua agência aqui, ó. Tá faltando só a nossa querida Dudinha. Cadê Dudinha? Dudinha tá trabalhando lá em cima. E estamos aqui, como a Suênia já falou, né? Conseguimos juntar aqui toda a nossa equipe da Agência de Missões para falar de um tema que pra gente é muito, muito precioso, que são as viagens missionárias, né? Então, a gente, de alguma forma, todas nós aqui, né? Estamos envolvidas nisso. Todas nós já vivemos, né? Já vivenciamos essa experiência de participar de viagens missionárias. A gente vai falar, vai ser um bate-papo bem descontraído. Vão ter muitas risadas, com certeza. Porque o nosso ambiente de trabalho é assim, animado, divertido. Porque missões é diversão, minha gente, né? Verdade. Tem perrengue? Tem, mas tem diversão. Muita diversão. Tem perrengue divertido. Diversão e emoção, né? Muitas emoções. Emoções, muitas, né? Eu acho que a gente podia começar falando de viagens que a gente já tenha participado, que é envolvido com a igreja, né? Alguma viagem que a gente, né, participou fora, né? Estando servindo na igreja, na Secretaria de Missões, enfim. O que vocês acham? Eu acho Que é bom. Olha só. Muito bom. Quem quer começar? Começa, Lari. Olha só! Te daremos a honra, Eu só não querida. posso começar porque eu não tive a experiência. Só Teve, sim, senhora. com não, a na igreja não. local, a minha não. É verdade. Então, quando Mas ia teve. ter, aí veio a pandemia, infelizmente não pudemos ir ao Peru, que a gente ia visitar Rossé e Cate Alegria, lá a equipe da Secretaria de Garanhuns. Né? Então, no caso, a deu. sua experiência Ficou de na não viagem. expectativa. É. A minha experiência da frustração de não... Não é uma experiência que envolve viagem missionária. Também. Mas é bem legal. Assim, para mim, a primeira experiência de Secretaria de Missões, né, indo lá para o Paraguai, e no tempo de Alex Koenig e Fabiana, né, eles eram pastores da igreja em Assunção, desde da estrutura, né, de preparar a igreja, de apresentar a igreja a viagem, o planejamento, para onde que a gente vai, os momentos de oração, foi uma construção fantástica, né, tanto para a equipe quanto para a gente individualmente, né? Então, a gente teve muitos momentos antes da igreja ter a ideia da viagem surgir, a gente, né, o líder de Secretaria de Missões veio até a gente, né? Ele selecionou uma equipe bem diversificada, foi bem legal, porque não foi só para a Secretaria de Missões, né? Então, ele colocou liderança dos jovens, que não estava na Secretaria de Missões, né? Pessoas do diaconato, do discipulado. Então, foi uma equipe, foram 7 pessoas, né? A viagem. E 7. E assim, tinha mais no começo, mas depois fechou nos 7. E aí ele foi escolhendo estrategicamente pessoas que faziam parte da igreja de uma forma geral, né, para que eles pudessem experimentar, não somente a Secretaria de Missões. Então, a gente foi gerando juntos, né, Che recebeu o convite, fez lá a inscrição e fomos gerando primeiro em oração, né, então a gente se reunia para orar antes, né, para entender no Espírito, para gerar isso no Espírito, apresentar para o pastor, né, apresentar a equipe para o pastor e o pastor apresentar para a igreja, e aí a partir daí a gente começou, foi bem interessante o passo a passo, né? E apresentar para o pastor para a igreja, e a partir daí a gente começou a
ter ações correspondentes dentro da igreja, né? Para a gente poder levantar recursos, de ter caixa de grupo, ter a caixa individual. Então, esse trabalho para a gente foi tão interessante gerar a viagem desde o começo, né? Desde a igreja, junto com a secretaria, coletivamente, né? E a gente conseguir ver também Deus se movendo, né? Dentro da igreja para realizar. Né? Foram tantas atividades que conseguiram chegar por causa da preparação para a viagem, que quando a gente chegou no Paraguai, foi leve. Né? Então, assim, a gente construiu um ano inteiro, né? Foi um ano de planejamento. A gente construiu um ano inteiro em oração, ensaio, peça, né, evangelismo criativo, tantas atividades, louvor. Eu fui pro louvor, gente. Olha só, revelações, Brasil. Não sabia dessa. Ainda bem que está sendo gravado. Tá vendo? Mesmo? Mas não posso cantar, né? Foi uma graça específica, um óleo, uma unção. Nunca mais. E acabou o louvor ali. Nossa, não sabia, né? Pois participou só nesse dia? Graças a Deus, nunca mais, né? Porque a gente, o trabalho é evangelístico, né? Eu no louvor é um contra-evangelismo. Eu acho, A gente tem algo contrário. Acho bacana ouvir a experiência de Lari, porque aí fiquei lembrando também que a viagem missionária nunca começa com a viagem em si, né? Tem todo esse preparo antes, todo esse gerar também a oração. Eu lembro que a gente não fez a viagem em si, mas todo antes a gente fez, né? De pensar, de se reunir para orar, de pesquisar sobre a nação que a gente ia, né? De ver a questão da moeda do local, entender um pouco a cultura. Tudo isso faz parte desse preparo também para a viagem, né? Só não teve, né, da secretaria, inclusive, equipe da Secretaria de Garanhuns. Podem ir, gente, vão lá. Ó, não deu naquele tempo, mas dá agora. Tá vendo? Segue aqui, ó. Agora segue o exemplo. Muito bom. Eu tive uma experiência que a minha primeira viagem, né? Foi um pouco diferente, porque a igreja me deu todo o suporte, mas não foi uma viagem em grupo, né? Sim. Eu não era do Verbo da Vida ainda. Eu fiz uma viagem sozinha para a Espanha para dar suporte para uma igreja lá. Então, eu fiquei durante 40 dias. Mas o que eu achei muito legal, que eu acho que tem a ver, né, com isso que a Lari também está trazendo, foi o envolvimento da minha igreja local na preparação da viagem, né? Sim. Era um valor muito significativo. Na época, eu fui em 2007. Então, assim, como hoje, né? Uma viagem internacional, ela tem um custo significativo. Mas todo mundo se envolveu. Então, eu lembro que o pastor lançou uma campanha, né? Ele falou, olha, irmãos, a gente vai fazer um carnê e você vai doando todo mês um valor para a viagem da Carol. Se você puder, você doa R$50. E R$50 em 2007, né? Já era bem... É dinheiro. Se você puder, você doa 25. Mas aí eu vi, assim, as pessoas pegando carnê, sabe? Então, quando eu cheguei lá, eu me lembro direitinho, assim, quando eu saí do avião e entrei, né, no aeroporto, eu tive aquela sensação assim, eu tô aqui sozinha fisicamente, mas a minha igreja tá aqui comigo, né, em oração, em contribuição. Então, todo aquele processo e as pessoas, né, querendo saber notícia, não era tão fácil como hoje, porque não tinha Instagram. Não sei se, acho que nem Facebook tinha ainda. Gente, Acho que tinha sim. Facebook tinha, 2007 tinha, né? Mas, enfim, eu não me lembro muito dessa questão de rede social. Mas, assim, as pessoas querendo saber. Aí a gente usava um cartão para fazer ligação. Era um cartão, né? Aí eu ligava e eu falava, pastor... Você pegava aquele cartão, tinha um código, aí você colocava no telefone e aí ligava, né? Pra ligação internacional. E aí eu falava, pastor, avisa pra igreja. Olha, hoje eu fui no culto pela primeira vez. Hoje eu fui fazer uma visita no hospital. Então, assim, como é importante... tanto esse tipo de viagem, né, coletiva, que eu acho que a experiência é melhor ainda, mas quando não existe essa possibilidade e a igreja vai enviar uma única pessoa ou um casal, né, para fazer uma viagem de curto prazo, da mesma forma pode acontecer esse envolvimento, aquela pessoa entender assim, eu vim aqui pro campo sozinha, mas a minha igreja está aqui comigo, né? Então foi bem legal, assim, essa experiência. A minha também aqui na igreja local em Campina Grande, na sede, foi muito interessante, né? A sua foi história. Interessante. Não, gente, aqui, ó, é outro nível. A sua fez parte da história de missões verbo da vida. É outro nível. Por isso a gente deixou por último, porque as melhores coisas ficam o quê? Pro final. É melhor o final do que o início. Vou até tomar um pouquinho de água. Fico emocionada.
emocionada, né, querida? Tô emocionada. Olha, inclusive, está completando 25 anos, bodas de prata. A nossa viagem foi bem marcante, né? Como diz Larissa, faz parte realmente da história de missões do Verbo da Vida, mas aconteceu em setembro de 2000, né? Quando estávamos despertando para missões, tinha acontecido a primeira conferência missionária, e aí já em janeiro, Sueli já começou a convidar as pessoas, e nós tivemos 8 meses para trabalhar, porque de janeiro a setembro, né? Então, o convite surgiu em janeiro, mas em fevereiro foi que começamos a trabalhar. Sim. Então, em setembro era a viagem já. Então, foi muito trabalho. Para muitos, ou posso dizer, para a maioria, foi um rompimento muito grande. Eu fazia pouco tempo que tinha casado, né? E, assim, para a gente ir para uma viagem internacional era uma montanha muito alta, né? E eu ficava vendo assim, meu Deus, isso vai acontecer mesmo comigo? Porque eu achava... Tudo eu via que era uma impossibilidade. Mas a forma como Deus trabalhou com aquela equipe naquele tempo, né, foi extraordinária. Né? Foi fé mesmo, aplicada na veia. Né? Porque muitos estavam em situações que era improvável, né, acontecer aquela viagem. Mas graças a Deus que a gente teve uma líder que puxou mesmo a gente. Né? Ela puxou, esticou, lixou, né? Trabalhou e fez com que todo mundo andasse em fé mesmo, né? Então ela chamou a dedo mesmo naquela época as pessoas para ir para essa viagem e começamos a nos reunir para orar. Enquanto Jane falava, eu lembrava, né, do nosso momento. Essa parte é tão importante quanto você está executando a viagem. Né? Mas a preparação, a organização, as estratégias, conhecer a nação, a gente ficava imaginando quanto era que custava um boliviano. Né? Então, tudo isso a gente ia pegando informação, como que era a bandeira da Bolívia. Então, tudo isso faz parte de um pacote, né, de uma viagem. Então, aqueles momentos, aquelas segundas-feiras de oração, foi incrível nas nossas vidas. Ela somou. A gente teve experiência como se fosse o COV. Nós oramos por coisas que foram alicerces para a nossa história de missões. Amém. E assim, se ninguém mais pegou naquela época, né, para a sua vida pessoal, eu digo, eu peguei. Porque eu agarrei, eu não larguei nunca mais, já faz 25 anos, né? E eu não largo essa história de missões e o que ela pôde construir. Porque começou ali nas orações, né? Não foi no dia que a gente viajou para a Bolívia, mas naquelas segundas-feiras de oração, muita coisa foi construída aqui dentro. Né? E isso foi o que nos sustentou para trabalhar, para executar e para permanecer. Né? O permanecer ainda também é importante. E faz parte da história. Porque não é somente, fiz uma viagem, tchau, passou, né? Foi aquele negócio, a emoção do momento, mas aqueles que agarraram e permaneceram, né? Eu digo, ainda hoje a gente continua falando das mesmas coisas, do que aquela viagem representou, do que ela foi e é. Né, um alicerce para muitas coisas que foi construída depois desse tempo. Então, se ninguém mais daquela época pegou, eu sei que eu peguei, eu agarrei com todo o meu ser mesmo, né? E eu sei o quanto isso é importante. Então, aquela experiência foi única, a gente ir conhecer várias cidades lá na Bolívia, alcançar aquele povo. Também no tempo de preparação nós estudamos o espanhol por 4 meses. Né? Conseguimos, é muito importante. Conseguimos uma pessoa que nem era da igreja. Né? Foi um contato de alguém que chamou essa moça, era uma jovem, ela era professora da Universidade Federal e ela deu aula para a gente. Né? Ela tinha todo um sotaque do espanhol da Espanha e ela já chegou assim... sabe, dando nos peitos da gente. Ela não falava português, não. Ela já chegou assim, falando espanhol no primeiro dia e eu assustada. Hablando muito. E eu falei, meu Deus do céu. E ela já chegou pra mim, me pedindo as xerox. Eu trabalhava na época no Rema, né? E tinha máquina de tirar xerox lá, e ela já chegou pedindo para que eu tirasse não sei quantas xerox lá do material, e eu, pelo amor de Deus, o que essa mulher quer? E ela fazia gestos, mas ela não falava em português. Então, desde o nosso primeiro contato com a professora, né, ela passou 4 meses, acho que eram 2 vezes na semana. Ela ia lá para a sala do lado assim do Rema e dava aula para a gente. Todo mundo ia, obrigatoriamente, todos da equipe. E foram 4 meses, mas isso nos salvou lá.
Porque a gente precisou de ter momentos com pessoas, sabe? E isso fez toda uma diferença, de verdade. Você pode olhar assim, só 4 meses, mas foram 4 meses, a gente mesmo na imersão dos 2 dias, e levava a sério, e ela passava atividade, e ela cobrava, sabe? Ela não tinha ajeitadinho, não, ela era bem dura, bem firme mesmo com a gente, mas serviu, né? Acho que treinamento nunca pode ser muito leve, né? Tem que ser pressão, pesado, tem que ser firmado, tem que perseverar, tem que o cara levar a sério, e isso, sabe, pegou junto. E quem estava nessa viagem também, Jussê e Joanice. Diversão garantida. Com certeza. Gente, foi muito divertido, né? Tá nesse período de preparação com eles, de estudo, né? De momentos de... Teve momentos que a gente disse assim, não vai dar não, vou acabar com essa história. E uma vez eu lembro que eu e Cristian faltamos a reunião, né? E a gente disse assim, gente, não vai mais para essa viagem. E a gente ficou em casa e eu comecei a chorar em casa. Eu tinha 2 anos de casada. Não tinha filhos ainda. E eu comecei a chorar em casa. E Cristian disse, não, a gente não vai mais para essa viagem. E eu, desesperada assim por dentro, disse, mas como assim? Eu vou para essa viagem. E eu chorando no quarto, quando de repente alguém na porta lá de casa, quem? Jussier e Joanice. Tem que ter assim, alguém que abraço aqui, ó, Jussier e Joanice. É assim, né? Eu sempre erro. Pra vocês estão na Ásia. Na Ásia, assim, né? Então, quem chega lá na porta, ó, Jussier e Joanice. Não, eles não aceitaram isso não. Como é a história? Vocês não vão pra viagem? Vai. E ele com aquela toda ousadia que vocês já conhecem, né? Ele e Joanice. E começaram a ministrar pra gente ali naquela sala, né, da nossa casa. Oraram, falaram coisas, deram umas injeções, sabe? Mas eu precisava daquela pessoa naquela hora. Porque eu não estava desistindo, não. Era só as condições externas, né? Sim. E meu marido já tinha dito, não, a gente não vai mais. Isso aqui. E quando ele disse não vai mais, eu disse, mas como pode ser? Eu queria ir, mas eu queria me submeter ao meu marido. E eu pensando, meu Deus, o que é que eu faço? Aí chegou, né? Esse casal abençoado. Eu amo muito eles, porque eles foram muito importantes nessa história da viagem, né? E eles arrancaram a gente de lá e disse, não, vai agora, lava o rosto, a gente vai agora para a igreja, tá todo mundo lá. E a nossa casa não era muito longe da igreja. E nós fomos. Eles estavam de moto e a gente tinha um Fusca. Fusca é chique hoje, minha gente. É clássico, é relíquia. E daí a gente partiu para a igreja, para a reunião da equipe. Ele disse, não vai ficar ninguém de fora. Vai todo mundo. E assim, eu não esqueço desses momentos de como a gente precisa de pessoas, né? Para nesse tempo também de motivar, de pegar junto e não desistir também de você. Porque muitas vezes as pessoas não estão desistindo, mas elas precisam de um estímulo, de um gás né? Mais, de uma pessoa ali perto, de um ombro, de um empurrão mesmo, né? E eu me lembro demais desse momento que foi muito importante pra gente. E depois desse dia, nunca mais meu marido falou, a gente vai desistir. A gente dizia, nossa, como tá chegando. Meu Deus, como tá perto. Vai acontecer. É impossível, mas vai acontecer. Parece impossível, mas não é. Né? Então, assim, todo mundo ficou muito afogueado. E era muito afogueado. Aquele grupo... Parece que pegava fogo nas segundas-feiras. Era impressionante. Eu acho que só faltava queimar o carpete. Era do antigo prédio do ministério, né? Então, assim, a gente orava. Às vezes a gente tirava quase meia-noite e a gente lá, deitado no chão, orando, chorando, intercedendo. A gente não tinha hora. Porque só quem tinha filhos na época era Suelen. Os restantes tinham uns solteiros e outros recém-casados, né? José também tinha o mesmo tempo que a gente casado. Então, assim, a gente ficava bem livre mesmo e estendia horas orando e parecia o COV, né? Deitado o lá, COV, não para tinha você hora. que está assistindo, né, Sim. É o Centro de Oração Verbo da Vida, né? A gente tem aqui no Ministério essa coordenação e a cada 1 hora tem uma equipe lá orando, Isso guiado pelo Espírito Santo. Maravilhoso. É verdade. Então, assim, esses processos de de construção para uma viagem é tão importante. Tava vendo. Fala. Não, vai, fala. Eu estava vendo você falar das aulas de espanhol, né? Como é importante. Eu estava lembrando que a gente fez quando a gente estava planejando a viagem, mas eu estava lembrando da equipe que foi conosco ano passado, né? Que é a agência
faz parte agora de um dos projetos da agência, que são as viagens missionárias de treinamento, né? Então, a gente iniciou ano passado, levamos um grupo de líderes e integrantes da Secretaria de Missões para viver essa experiência no campo, né? E uma das partes do preparo foram eles aprenderem um pouco do idioma. E eu vi lá, mesmo na prática, o quanto foi importante para eles, né? Quanto deu mais ousadia deles poderem chegar nas pessoas mesmo, né, que estavam lá nos nacionais e evangelizar na rua sem medo, né, porque eles tinham um pouco de conhecimento, mas esse conhecimento, mesmo que pouco, deu ousadia, né, para eles poderem chegar junto e falar lá de Jesus pro povo em espanhol, né? Eu mesmo, Jesus te ama. É tudo que eu tenho para dizer. Mas isso é... Lara estava, inclusive, nessa viagem. Eu estava nessa viagem. Meu espanhol não é, né, tudo isso, ela assim... misturava com inglês? Misturava. Sim, mas enfim, né? É ótimo. Mas uma coisa legal de aplicar, né, essas preparações durante o período da formação da viagem é exatamente entender que quando você chegar na hora, na prática, uma coisa simples, mas eu não vou pregar em espanhol, não vou pregar em inglês, mas eu vou quebrar o gelo, aquela pessoa certamente ali, né, ela abriu o coração. Sim. Então eu vou ser muito mais efetivo para talvez ela me ouvir muito mais do que ela ouviria, né, um nacional, uma pessoa da mesma cultura, do mesmo idioma, né, porque é um estrangeiro tentando falar a língua dela. Né, é fofinho, pelo menos, né? A gente acha tão fofinho, né, quando a gente vê os estrangeiros tentando dizer bom dia, obrigado, né? Então eu acho que é esse sentimento, né, de alguém que se importou o suficiente para tentar pelo menos falar comigo, né? E aí no meu idioma, né? Então isso quebra, isso abre portas, né? É muito legal esse tempo de preparação. E para a igreja, eu acho que é bem importante também, né, as secretarias que têm essa experiência ou membros da igreja para entender também o que faz parte do preparo para o missionário. Porque o missionário, quando ele vai mesmo para outra cultura, ele precisa do idioma, né? Para ele poder ter acesso às pessoas, ao coração das pessoas, o que você falou. Então, acaba vivendo um pouquinho dessa experiência, né? O quanto é relevante para o missionário aprender o idioma da nação onde Deus quer que ele esteja naquele momento, né? Sim. E uma coisa também, quando a Suênia estava falando, né? E principalmente dessa intervenção aí do Jussier e da Joanice, né? Como é importante nesse processo de viagem, especialmente nesse contexto de viagens de grupo, né? Como hoje a gente tem promovido aqui na agência, mas a gente tem várias igrejas. Hoje mesmo a gente estava conversando, né? Sobre a igreja Vitória da Conquista, né? Vitória da Conquista. De Vitória da Conquista, que já tem promovido várias viagens missionárias. Que coisa boa. Foram para três países da Europa. Levaram um grupo. E aí, como é importante que esse grupo esteja com a mesma visão e uma pessoa animando a outra. Sim. Porque no caminho vão surgir desafios, né? Eu acho que principalmente a questão financeira, tem a questão do idioma, talvez a pessoa pense, mas eu vou pra lá, não sei falar o idioma. Então, essa preparação, como aconteceu com vocês lá em Natal, como aconteceu na viagem pra Bolívia, na viagem que não aconteceu lá no Peru, mas cremos que acontecerá. Essa construção, né, das pessoas se encontrarem, orarem juntas, terem aula do idioma da nação para onde vão, vai construindo o mesmo vínculo, a ponto de, se você falar, eu não vou conseguir mais. Não, você vai sim, a gente tá junto, né? Então isso é muito legal. Eu acho... Uma coisa que eu tô percebendo, né? A gente conversando aqui, a gente falou sobre a viagem, né? Carol falou da viagem que ela fez individual, né? Ela sozinha, não foi um grupo, né? A gente já foi numa viagem de grupo, né? A gente foi em oração. Foi pelo Espírito. Foi pelo Espírito. E os pais ficaram aqui mesmo. Mas, de toda forma, né, em todas elas, a igreja esteve envolvida. Sim. Né? Então, você vê como que uma viagem dentro da igreja, né? Não é uma viagem do missionário que está indo, né, somente, mas a viagem dentro da igreja. Exato. O que ela faz, né? Porque ela move, ainda que não foi um grupo. Mobiliza, né? A gente... Acho que
missões, ela acende a igreja. Missões acende a igreja. Então, estica a pessoa na fé. Vai o quê? Jussier e Joanice aparece no dia, na sua porta, no dia, né, que havia aquela dúvida, não vamos, mas chega na hora. Isso é corpo de Cristo, né? Então, acho que acende mesmo aquilo que às vezes a gente, né, pode estar levando como comum na igreja, tá algo mais tranquilo, porque naturalmente a gente acontece de fazer isso, mas uma viagem, ela desperta, né? Acende quem vai, né? Mas também quem recebe, né? Muito mesmo. E, inclusive, eu quero fazer menção que nesta viagem, o pastor da época, né, do pastor João Roberto, ele esteve conosco, né? Suelen Guto eram os que estavam responsáveis pela caravana, né? E Simon era o nosso guia internacional, mas o pastor João Roberto, ele esteve nessa viagem. Né? Então, aquilo foi incrível, né? O nosso pastor nos acompanhando para uma viagem, assim, para uma experiência. E foi muito divertido com ele. Na que eu ia, o pastor e a esposa também estavam. Né? E você falando e eu lembrando também que a gente teve algumas aulas da equipe mesmo em espanhol. Tinha um professor lá. E o quanto era interessante também ver meu pastor, que não falava o idioma, se esforçando para aprender, para poder falar lá também. Isso impactou a minha vida, né? Mas também de outras pessoas da equipe. E quanto é importante também o pastor ter essas experiências, né? Para acender ainda mais essa questão de missões. E falando até do pastor João Roberto, especificamente, né? Eu pelo menos já ouvi alguns missionários que partiram da sede falando quanto o pastor acompanhou eles durante o tempo deles de ida, de estar no campo, de mandar uma mensagem. Então você vê, né, o pastor da igreja, né, e a gente está falando, né, de quem foi o pastor da igreja sede do Ministério Verbo da Vida, né, hoje pastor Tiago, mas no tempo do pastor João Roberto, ele acompanhava, né, quantos missionários da gente aqui na agência de missões que a gente acompanha fala a respeito disso, né? De ele querer ouvir, de quando voltar ter gabinete com ele, né? Um gabinete bom. Geralmente a gente chama gabinete, né? Eita! Quem foi que ouve? É no gabinete do coração. É do coração, aqui, cheio de amor. Mas como isso promoveu, né? Óbvio que ele pode falar com mais propriedade, mas uma ida para o campo missionário, como isso para o pastor da igreja, né? O pastor presidente da igreja. Como isso foi benéfico para o próprio envio. Né? Hoje a gente tem a sede tá com em torno de 30 missionários entre preparação, treinamento, missionários em retorno e missionários no campo. 30, né? Gente, é muita gente, né? Dentro de uma igreja. Então, a gente vê uma igreja que foi construída em missões e ela permanece crescendo em missões, né? A gente tem hoje aí nosso querido pastor dos missionários, Perilo Borba. Então... Inclusive, spoiler, não sei se esse podcast vai antes ou depois, mas temos ou teremos um episódio com ele aí. Eu gosto, esposa. É, isso mesmo. O negócio aqui tá recheado. Mas como ela... E assim, você vê o cuidado, né? É uma igreja inteiramente missionária, mas foi do começo, da participação, uma viagem que a liderança pôde ver o que é o campo missionário, né? O que é outra nação, o que é a necessidade de Deus em outra nação, porque não é só uma viagem, né? Você vê assim, poxa, nós precisamos alcançar pessoas e ajudar a cooperar com o reino, né, em outro lugar, porque precisa de pessoas, a gente precisa, né? Então, isso é muito legal de ver. Essa viagem, eu acho que ela assim, ela ensina muito pra gente. Eu não sei se vocês já chegaram a ouvir, mas em muitas ministrações, anos e anos depois, e até algum tempinho aí atrás, o pastor João sempre faz referência a essa viagem, né? Então, assim, a gente vê que realmente aquilo ficou dentro dele, essa experiência, né? Quando eu fui na Bolívia e tal, então, assim, isso foi muito forte, né? Essa ficou uma marca, né? A história de missões com a Bolívia. Então, foi muito forte. Lá também o pastor, ele teve uma experiência de ministrar a palavra para um irmão em Cristo que estava nesse período, estava preso, e nós fomos no presídio com ele, ele e Christian, né? E a gente teve essa experiência na Bolívia de ir num presídio e visitar esse irmão que momentaneamente estava passando essa situação. Então, assim, são muitas experiências, são muitas emoções que a gente vive em campo missionário, e isso
já entendemos que a viagem missionária é marcante para quem vai. Acho que a gente poderia agora comentar também para quem recebe, né? Exato. O que é que vocês viram nas experiências de vocês, né? Que como é, né, para quem está recebendo, né? Eu lembro quando a gente foi o ano passado para visitar o William e Bruna, né? Eu vi claramente, e acho que Lari também já compartilhou um pouco sobre isso, como estava sendo importante para eles receber aquela equipe, aquele grupo, e eles têm esse trabalho, né, de receber caravanas, né, mas eu pude testemunhar mesmo de estava sendo impactante para mim, para a equipe, mas estava sendo também marcante para eles e para a igreja. Eu achei muito interessante isso, assim, como que foi diferente também para a igreja, como a igreja estava recebendo a gente com tanto fervor, né? Como você falou, tanto de fogo, com tanta alegria. E às vezes, para quem está aqui, pode pensar assim, é só mais uma visita, né? Não vai ter nenhuma... É só a experiência boa para a gente, né? Não, mas tem um impacto também para quem recebe. Tem, porque traz fortalecimento para a igreja local, refrigério para a liderança, sabe? Então, isso é muito bom. E também ganha almas para Jesus, né? Porque vai trabalhar no evangelismo de rua, vai fazer peças, né? Fizemos muitas peças de teatro nas ruas. Então, muitas pessoas vinham para os cultos e muitas permaneceram, né? Inclusive, eu tenho um testemunho dessa viagem também, de uma pessoa que na época era criança, né? E hoje é um adulto e tudo, permanece na Bolívia, não está mais nessa igreja, mas aparentemente está congregando em uma outra igreja, mas 2 anos atrás eu tive notícia dele com o pastor que hoje é de Cochabamba, né? Não é o da época, mas hoje o atual. Ele me passou informações daquela criança que era na época, né? Hoje um homem adulto e tudo, né? E assim a gente fica feliz de saber, né? De frutos, de pessoas que passaram e fizeram parte daquela história. Eu lembro que essa criança, ela queria vir para o Brasil com o Christian. Ele queria vir, ele tem muitas fotos dele agarrado sempre na cintura de Christian, né? O boliviano é muito carinhoso. Ele queria vir. Que povo carinhoso. Mas assim, depois a gente teve mais contatos e tudo, mas assim, é interessante, né? As vidas que você marca e também aquelas que marcam a sua vida, né? Então, dentro de uma viagem transcultural, você tem que ficar muito alerta, porque você é afetado em muitas áreas. É verdade. Né, na sua vida, não só ministerial, mas muitas áreas da sua vida são afetadas e alcançadas. Né? Então, assim, é uma experiência única. Só quem passa mesmo é que pode sentir o gostinho do que é estar em uma viagem transcultural. Eu, nessa viagem da agência, né, lá para Bolívia do ano passado, para mim, uma das coisas mais marcantes foi ouvir o Rodrigo, né, que é pastor auxiliar lá, né, hoje ele é pastor auxiliar, e ele é o braço, né, tem sido o braço direito do William lá na Bolívia, né, ele é boliviano, apesar do nome, e Rodrigo, eu disse, é muito internacional esse nome, mas ele é boliviano, a família toda serve, né, a esposa na igreja, a esposa, 3 filhos. E uma coisa que sempre chamava atenção, né? Porque em todas as oportunidades que ele tinha, que a gente estava conversando, ele se aproximava, né? E ele sempre se aproximava, ele ouvia, às vezes ele perguntava, né? Alguma coisa, e alguma coisa que ele pensava que era diferente, aí ele queria saber um pouco mais. E aí teve um dia, a gente estava no Mirador. Mirador. E aí a gente tava subindo ou descendo a escadaria, não lembro exatamente, mas ele chegou perto, né, aí ele andando com a gente, aí ele falou assim, nossa, eu tô me sentindo como o irmão caçula, sentado aos pés dos irmãos mais velhos, ouvindo, recebendo e aprendendo. Cara, aquilo ali foi tão marcante. Forte, porque é o que é a identidade que a gente carrega com o verbo da vida também, né? Então, é a identidade que precisa ser como o corpo de Cristo. Nós somos uma família única, né? Não por denominação, mas eu falo da nossa vivência, né? Onde a gente está imerso. E essa identidade de família, né? Então, a gente é família onde quer que nós estejamos. Não importa a língua que a gente fale, a nação que a gente está. Né? Por isso que o nosso olhar daqui para eles precisa ser o mesmo que eles têm
tem pra gente, né? Então, poxa vida, os meus irmãos chegaram até aqui, eles vieram até mim e eu posso aprender daqueles que estão há mais tempo, né? Vivendo, experimentando de Deus. Então, para mim foi muito marcante isso que ele falou, né? Eu sou o caçula aqui no meio dos meus irmãos mais velhos. Verdade. Aprendendo. E assim, ele não era um adolescente falando sobre isso, né? Não era uma pessoa nova convertida, mas era uma pessoa que já era cristão, né? Já tinha feito parte de outros ministérios, né? Isso, mas assim, ele estava descobrindo coisas novas em Deus, né? E aí, nesse novo, a gente faz parte, né? Então, assim, como foi interessante ver o impacto, né? E não é porque o William não tem, né? O William, Jean e El. Jean e Elza tava lá, minha gente. Pelo amor de Deus, dinossauros. Como é assim? E assim, eles carregam a palavra, eles carregam a unção, mas mais irmãos estavam chegando, né? Então, eram mais irmãos chegando. E aí você vê como é importante, né? Não é uma coisa supérflua, não é uma coisa superficial, uma viagem missionária, ou não é uma viagem, né, de conhecer um novo lugar. Isso tem uma profundidade maior no reino do Espírito. É o reino que está sendo afetado, né? Então, as pessoas do Espírito que estão sendo afetadas. É muito interessante. Eu acho muito... Tem todas essas perspectivas, né, que vocês estão trazendo. E essa questão de uma pessoa da mesma cultura, né, nós como brasileiros, estarmos junto com eles e eles terem a oportunidade de mostrar a rotina deles, o dia a dia deles, como é a vida deles, né? Principalmente a gente que trabalha, né, eu e a Jane que trabalhamos com o acompanhamento missionário, a gente lida com os missionários, né, todos os dias, né, a gente conversa, a gente faz chamada de vídeo, mas é muito interessante nós estarmos lá, né? A gente se sentar à mesa com eles, a gente ouvir, a gente fazer o trajeto que eles fazem, né? E aí eu me lembro dessa primeira experiência que eu tive, né, na Espanha, que eu levei coisas daqui do Brasil, né, para os missionários lá. Era um casal de pastores brasileiros que pastoreava uma igreja lá, que era uma igreja de espanhóis, né, mas os missionários eram brasileiros. E aí, assim, a alegria deles, nossa, quanto tempo que eu não comia isso, né? Coisas que pra gente são tão triviais, assim, né? Algumas coisas que eu nem gostava muito, mas que eles valorizavam tanto. E os nacionais também, né? Lá na Espanha, especificamente, eu me lembro que no meu último dia na igreja, o pastor falou assim, olha, os irmãos querem te dar um presente. Aí eles me deram um quadro de Sevilha, né? Que é a cidade onde eu fui. E aí ele falou assim, nossa, Carol, tem umas irmãs aqui da igreja, umas senhoras, e elas não são pessoas assim que fazem amizade com tanta facilidade, né? Mas elas gostaram tanto de você e elas admiraram tanto o fato de você, uma jovem, que eu era um pouco mais jovem. Você é jovem ainda. Quase 20 anos atrás, né? Então, enfim, eu quero só falar pra você, né, só um adendo, eu vi hoje, tem um estudo dizendo que a adolescência está durando até 32 anos. Eu vi 30. Melhoramos. Então, acabamos de entrar na fase adulta, gente. Então, maravilha. Obrigada, Lari. Você aqueceu meu coração. Mas, enfim, eu era assim. Então, eu era criança, né? Praticamente. E aí, eu lembro que elas vieram, umas senhorinhas, assim, né? Me abraçaram. E aí, ele falou, olha, elas admiraram muito o fato de você ter saído do Brasil, doado as suas férias, né? Porque eu fiquei lá no meu período de férias para servir a nossa igreja aqui na Espanha. E aí, esse ano, eu tive a oportunidade de ir para Angola, né? Aí já no nosso contexto aqui, Verbo da Vida, visitar os nossos missionários. Então, essa aproximação, o estar ali, né? Que vai trazer um impacto não só para a vida dos missionários, mas como você falou, dos nacionais, para a igreja, das pessoas dizendo, uau, você veio para cá, né? Você quis estar aqui. Ninguém falou, você tem que ir para lá, né? Foi uma escolha sua, nos servir. E para a gente é maravilhoso, né? Uma experiência assim... Lá na Bolívia, lá em La Paz, né, para mim foi muito marcante também esse olhar da igreja, porque eles já tinham recebido, a gente era a última caravana, né, que eles estavam recebendo, mas o
essa honra que eles davam, né? De dizer assim, você saiu da sua nação para vir encontrar com a gente e servir também com a gente aqui na igreja, né? Isso era bem enfatizado por eles e tiveram alguns também que nos presentearam, né? Sim. Com algumas coisinhas, né? Tá lá guardado lá em casa, né? É verdade. E o quanto marca mesmo a vida dos missionários. A gente viu isso lá também, né? Lari e Suênia puderam testemunhar. E eles falaram, né? A última caravana que a gente estava recebendo aqui, a gente estava um pouco já mais cansado, mas como foi leve, como nos revigorou, né? A gente escutou isso tanto de Jean e Elza, como de William e Bruno, e da própria equipe que estava lá também, da igreja e missionários, né? Porque a base missionária lá recebe também missionários para treinamento lá. Sim. Né? Então, tinha alguns ali que faziam parte da equipe. Foi muito bom, né? Então, olha aí como é importante. Então, invista mesmo aí numa viagem missionária aí, você que está aí acompanhando a gente aí na sua igreja. Faz esse momento, vai ser bom para você, para a visão missionária na sua igreja local, mas também vai contribuir muito com os missionários e com a igreja Verbo da Vida na nação onde eles estão, na verdade, né? Onde você vai visitar, olha aí. E aí eu acho que pensando nisso, a gente podia falar um pouquinho para as pessoas que têm os líderes de secretaria, ou mesmo né, os membros de igreja. Poxa, legal esse negócio de viagem missionária. Como faz? Como eu começo, né? Quais são os passos? A gente foi falando algumas coisas, mas acho que seria interessante, talvez algumas dicas práticas, né? Um caminho para a pessoa. Quero começar, né? Tô aqui na minha igreja. Vou dar honra. Seria até interessante falar do projeto da agência, né? Pois é. Pois é, dou a honra. Tá todo mundo aqui, gente. Todo mundo quer te honrar. Você vê que aqui é uma equipe de honras, né? Então, assim, cada um que dá honra pra outro. A gente tem esse princípio aqui do nosso ministério, entendeu? Eu queria dar honra pra Duda, que acabou de chegar. Apareça aqui. Duda. A equipe da agência, Duda, chega. Vem dar um tchauzinho. Olha só, dá um tchauzinho aqui. Só pra frente. Mas é muito bom, assim, a gente conseguir até definir bem o começo de todas as coisas, né? Falando do projeto da agência, eu acho legal uma coisa que a gente iniciou a fazer, né? O projeto, ele não é para que todo mundo sempre vá com a agência de missões. É uma viagem missionária de treinamento. E é de treinamento para líderes de secretaria, suas equipes, né? Pessoas que a liderança vai indicar para participar. E também para os graduados da escola, para reacender, né, reavivar essa chama de missões dentro de você. Né? E aí o início mesmo, eu penso que é essa definição primeiro eu preciso entender que a minha igreja precisa disso. Né? Eu acho que o primeiro passo, né, é entender o quanto que isso vai ser importante e relevante. Né? O segundo é entrar em contato com a agência. Fique ligado, a gente vai estar. Eu sei que, assim, a gente já está às portas, né, às vésperas, nas meninas daqui a pouquinho. Verdade. Você talvez vai assistir, elas terão retornado da segunda viagem para Bolívia e estaremos em preparação para a ida para Angola. Isso. Então, a gente, inclusive, já aproveitando por aqui, se você gostaria de estar presente na equipe que vai para Angola, nós sabemos que as inscrições estão encerradas porque a gente tem uma equipe limitada, né? Como a gente falou, a viagem ela é um treinamento, você vai participar, voltar para sua igreja e vai fazer a sua, porque você vai ver que dá tudo certo no final. Mas se você ainda tem um desejo de participar, você pode se inscrever na lista de espera. E aí, né, se liga aí com o seu líder de secretaria de missões, dá um oi para ele, fala com ele, tem uma lista de espera, né, a gente vai poder participar. E aí, tô liberando aqui, você se resolve com o seu líder agora. Eu sigo o meu apóstolo, ele faz isso de vez em quando. Mas é interessante essa identificação na igreja e o contato com a agência para participação. Então, procura a gente para saber quais são as viagens disponíveis para você fazer parte. Né? Eu acho que você ir primeiro até. Né? Se você nunca teve uma experiência, você já é bem douto nas viagens,
Então, começa preparando a equipe. Eu vou falar para você que não é, né? Você gostaria de ser treinado. Então, entre em contato com a gente para que a gente possa, né? Pelo contato da Agência de Missões. Você pode, com o contato da Agência de Missões. Vai aqui nessa telinha, ok? Editor, por favor. Pode ir no Instagram, aqui nos comentários. No Instagram. Dá sinal de fumaça, mas... Por favor, fale conosco. Né? Então, mas vai aqui os números. Então, você vai ver na legenda também. Sim. Pode entrar em contato com a gente nos números e nos contatos na legenda. E a gente vai poder, né, te ajudar com isso, né? E definir com a gente o tempo que você pode ir e a gente vai poder te encaixar, né? A gente não vai fazer uma viagem para você, ela vai estar dentro do calendário, mas entrar em contato, participar desse tempo e ver o treinamento, né? A gente segue esse passo de formar a equipe, é o que você vai fazer, né? Então, qual é o nosso início, então? Você entrou em contato agora? Nosso início é a formação da equipe, né? Primeiro a gente vai formar a equipe, nós vamos definir os valores, né? Isso, na verdade, é previamente definido antes de vocês chegarem, mas você pode fazer junto com a sua equipe, né? Então, definir o valor, o tempo, né? A data de ida e a gente começar a planejar as atividades no período, né? Para que possa ser feito, né, a gente possa ser efetivo quando chegar. Nós não estamos indo reconhecer ou conhecer o campo, a gente está indo servir ao campo. Né? É uma base do ensinamento, a gente está sendo treinado a servir ao campo missionário. Né? Servir onde a gente sabe que o Senhor tem chamado pessoas para ir e a gente está aqui cooperando. Né? Então, esse passo né, o Suene acho que pode falar bem mais específico até das programações. Né? Ela monta todas essas programações. Gente, olha, tem encontros maravilhosos. É a mãe das missões. Eu quero falar que ela fez. Hashtag Mãe das Missões, Suene. Eu participei do ano passado, né? Suênia e Jane, elas são responsáveis pelas viagens aqui da América. Eu vou ter que reivindicar a minha ida para Bolívia. Olha só. Eu tenho que fazer parte desse grupo de pessoas que vão para a Bolívia. Pois é, você precisa, Carol. Você precisa vivenciar essa. É maravilhoso. William, Bruna, chegaram aí, hein? Vai chegar. Mas eu quero só dizer aqui, dar um destaque, né? Porque a gente foi assim, Suênia preparou todo um acervo de encontros e aulas que, inclusive, né, deixou a gente sem fôlego, né? Eu participei, eu tive, porque nós fomos para onde? Pela Paz. Nós fomos para o quê? Mais de 3 mil metros de altitude. 4 mil metros de altitude. Então, 4 mil metros de altitude, né? Você que não sabe, nossa respiração fica um pouco comprometida. Né? Nós somos aqui de altitudes baixas, então respiramos com mais facilidade. Obrigada, olha só. Ela botou a gente. Ela botou a gente o quê? A gente colocou, foi o quê? Para todas as aula de espanhol, né? O espanhol, maravilhoso. Ela quer só nutrição, maravilhoso. Palestra com nutricionista. Preparo físico, mas aí a gente teve que ter um personal pra gente aqui, né? Para aqueles que estavam em outras cidades, então ela indicou, vá para um personal, né? Fale que você vai viajar, faça exercícios, né, condizentes, não sei qual foi a realidade de cada um. Eu sei qual foi a minha. A minha foi quase roxa, entendeu? Eu fiquei roxa, gente. Aqui, Jane testemunhou. Eu tava. Ela marcou pra gente ir com o acompanhamento do personal, mas nesse dia ela não foi. Aconteceu uma situação familiar, né? Foi realmente uma situação familiar, mas foi peleja na vida da crente. Foi peleja na vida da crente. Na minha também, mas ela foi a que ficou roxa. Foi eu que fui a que ficou Mas já me perdoaram. Né? Quase sem oxigênio. Então, vamos liberar o perdão aqui, minha gente, nessa vida. Ao vivo. A gente já perdoou, foi. Tá tudo bem, tá tudo bem. Graças a Deus, voltei viva, tá tudo bem. Né? Passo bem, independente de... Ajudou lá, né? Ajudou. Esse ajudou não tá nada 4 mil metros de altitude. Ela tava pensando só no seu bem-estar. Eu posso falar com certeza que meu condicionamento físico tava bom.
Isso faz parte do pacote, gente. Faz parte do pacote, mas preparação. Fora brincadeira, né? Então, falando das atividades. Que atividades, então, a gente pode preparar para uma viagem como essa? Então, essa foi bem a viagem modelo, né? A gente, se bem que já fizemos outras, né? Além das que a gente já falou das nossas secretarias de missões aqui, das nossas igrejas locais, já tiveram outras, mas a gente está focando agora para o projeto Agência de Missões. E esse do ano passado foi o projeto modelo. Nós ainda estamos nos aperfeiçoando, né? Agora estamos com a segunda experiência, mas eu acredito muito, né, que para uma preparação, como falamos bem há pouco, existe um contexto que é importante, que se faz necessário, né? Não somente o idioma, mas você identificar. Se vai para um lugar como Bolívia, né? 4.000 metros de altitude. La Paz, né? Indo para La Paz, porque tem região na Bolívia que você não vai alcançar essa altitude. Isso. Mas se vai especificamente para La Paz, El Alto, né? Os povos andinos, então você vai precisar estar bem preparado no seu condicionamento físico, na sua respiração, né? Então, fazer exercício, a prática de exercício físico vai ser muito importante, né? Inclusive, eu lembro até que o pastor fez menção que nossa equipe não teve nenhum BO. Maravilhosa. Né? Não teve nenhum BO, a gente não teve problema nenhum. Valeu, gente, não tô dizendo que não, valeu. Olha, E teve também, que colaborou, que é outra atividade que você colocou, foi a questão da nutrição. Né? Então... Ela tinha que puxar a sardinha para o que tem o coração dela também, além das missões, né? Que é a nutrição. É verdade. Então, eu vejo que isso é importante, né? Porque tudo você se prepara, e não é somente... Você não se prepara só no espiritual, né? Mas você se prepara no emocional e no seu físico. Então, nós trabalhamos as 3 dimensões, não é verdade? Então, isso é bíblico, né? Tem base bíblica para isso. Então, é importante também se preparar nas 3 dimensões. E nós vivenciamos lá na Bolívia e tivemos esse testemunho do pastor. Ninguém sofreu nenhum BO, não teve problema nenhum, né? Nos alimentamos, tomamos as vitaminas necessárias, comemos coisas dentro da nossa casa que às vezes a gente nem considerava mais para esse momento, para esse tempo que a gente estava prestes a ir, na palestra que tivemos com um convidado nutricionista também graduado da Escola de Missões. Ele participou e ele informou para a gente, dando instruções, o que a gente deveria comer nesse período que antecedia a viagem. Então, tudo isso, gente, faz parte do pacote de uma preparação, né? Então, vimos, de fato, o resultado, o fim proveitoso da nossa viagem, né? Teve muito suor, cansaço, mas, né, nas preparações, mas valeu a pena, não é verdade? Então, isso é importante. E também as nossas aulas de espanhol. Então, os nossos encontros eram semanais e tinha essa agenda, né, para cumprir. Nutrição, as instruções do personal, as nossas aulas de espanhol, né, o nosso momento de oração também, que é importante, você não pode deixar de lado, porque missões e oração são as 2 perninhas, andam juntos, né, então tudo isso faz parte, né, dessa preparação. Algumas instruções da cultura, né? Isso, participação também do pastor, né? Para conhecer a equipe, para já ir fazendo aquela introdução de conhecimento. E, inclusive, gente, achei isso aí foi espetacular. Tinha um casal na equipe que a gente não se conhecia pessoalmente, né? A gente só se conhecia dos encontros, na telinha do Zoom. Só que quando nos encontramos lá em Guarulhos, parecia que a gente já se conhecia desde a infância. Essas reuniões foram importantes para integrar a equipe, então, né? Isso é importante. Relacionamento, né? Unidade na equipe, comunhão, tudo faz parte, tudo contribui para que seja tudo bem proveitoso no final, né? Então, foi maravilhoso, né, essa primeira experiência, essa viagem modelo, e eu estou já com novas expectativas para as próximas, né? A próxima agora vai ser dia 10 de dezembro. E o diferencial também é que essas viagens, como Larissa falou, de treinamento, também traz essa perspectiva, né? Sônia procura trazer também para quem está participando, como é o processo de preparar uma viagem e do que a pessoa que está liderando aquela equipe precisa observar, precisa estar atento antes, durante e depois. Então, olha assim. Olha aí, olha assim, olha aí, olha assim. Se você quer aprender, vem conosco na agência, porque temos um projeto específico para isso, né? Faz a cantora de pagode. Pois é. Pagode
de gospel. E tem 3 fases, né, dos processos. A preparação, o tempo de viagem, a convivência, tudo aquilo ali, né, a submissão à liderança local, as orientações da agência, nós temos momentos também lá com a equipe, e o retorno, né, o feedback final, a volta para a sua igreja local, isso também faz parte, né, do fechamento da viagem. É muito importante. Eu lembro disso quando o Simon falava para a gente na primeira viagem em 2000. Ele, antes de sairmos de lá, de Cochabamba, na época que nós fomos, ele falou sobre isso. O nosso retorno faz parte da viagem. Né? Então, é importante também essa questão do retorno. Então, é um pacote muito grande. Né? São muitas coisas que a gente precisa entender dentro do contexto de uma viagem missionária. Falando até em tópicos que a gente já falou por aqui, como a igreja pode fazer? Definir o local de ida, falar com o pastor do país de destino, definir a data e valores, formar a equipe, estabelecer atividades que vão contribuir com a preparação das atividades que vão ser feitas. No local, né? No local, então você faz isso antes, né? Prepara a equipe, faz estudos em grupo, aulas de idioma, preparação física, condicionamento importante. Nutricional. Ensaios de teatros, por exemplo, a gente não pôde fazer, porque, no caso, as nossas equipes são vocês, né, que estão ao redor do Brasil. Então, a gente não tem como reunir para peça teatral. Não dá para fazer. Mas você que está na sua igreja, você pode fazer, né? Vocês podem fazer teatros, né, ensaios para teatros criativos, né? Como é que chama? Evangelismo criativo. Né? Então, momentos de oração. Muita criatividade. Oração com a equipe durante todo o tempo, né, da formação. Engajar a igreja com o anúncio da viagem, com atividades que eles podem contribuir. Isso, muito bom. E depois o feedback com a equipe e com a igreja no retorno. Isso. Né? Então, são atuações que vocês podem desenvolver. Olha só. Anota aí. Vai ser muito útil aí pra você, coloca em prática. Nosso podcast está chegando ao fim. Gente! Não adianta, é rápido. É muito rápido. Tem muita coisa ainda pra ser falada, não é? A gente vai ter que ter uma parte 2. Tinha que ser uma manhã inteira, uma tarde inteira pra gente conversar. Olha só, o Flávio José. O Flávio vai gostar. Vai adorar essa parte. Tem muita coisa o seu Flávio pra falar. Lombardi, olha só, esperai-nos. Flávio Lombardi é o quê? Aquele que fica por trás das câmeras. Se você não conhece ainda, vai lá no Instagram da Agência de Missões pra você ver um reel lá que tem quem é o nosso Lombardi. É verdade. Ou você assiste ao conteúdo da editora. Normalmente, Flávio José está ali participando. É o ator. É o ator com toda a editora. Ele coloca toda a emoção naquele momento de gravação, de participação. Ele é aquela pessoa emocionada. Só que não. Mas olha lá. Mas foi muito bom, meninas. Maravilhoso. Realmente teria mais coisas, né? Mas o nosso tempo aí estourando. Foi muito legal, descontraído, não foi? O que é que vocês querem deixar? A gente tem no nosso podcast sempre... Tá legal hoje, porque cada um exige um pouco. Tá massa. O que é que vocês acham? Tá bem orgânico. Né? Em homenagem à Adriana Paulo. Isso mesmo. O que vocês queriam deixar como últimas mensagens aí, um conselho para quem tá acompanhando o episódio de hoje, pra gente finalizar o nosso episódio. Eu dou as honras pra você. Eu diria, coloque em prática aquilo que ela citou. Não, mas é imprescindível mesmo você pensar, como a gente falou aqui, a viagem missionária, ela tem impacto, vai ter impacto na sua vida, vai te despertar mais para missões, para a realidade dos nossos missionários, né? Para afoguear isso também na igreja, como a gente falou, né? Quando uma equipe vai ou quando alguém é enviado, como Carol teve a experiência de ir sozinha, como a igreja agrega, se junta, se une. E talvez aquilo que a sua igreja está precisando é da sua iniciativa de ir ao campo para que ela possa avivar ainda mais esse despertar para visitar o campo missionário e também para missões, né? E quando a gente tem essa experiência mesmo no campo, algo muda dentro da gente, né? Porque a gente vê a necessidade dos nossos irmãos também lá no campo missionário, tanto os missionários como a igreja local, como a gente pode contribuir estando lá. Então, não perde essa oportunidade. Tem a agência que está aqui com esse projeto de viagem missionária de treinamento e está como suporte também para você poder desenvolver isso na sua igreja. Então, o meu conselho é não espera mais, dá esse primeiro passo, porque muita coisa vai acontecer em você e através de você nessa viagem.
Muito bom. É isso. É isso, galera. Foi isso. Perfeito, gente. Coloque seu pé nas águas, né? Seja ousado, né? E não perca essa oportunidade de ter essa experiência incrível, porque viajar, participar de uma viagem transcultural é uma experiência única, certo? E a gente está aqui para somar com vocês, para pegar junto e fazer com que você tenha essa experiência, que seja única na sua vida. Outro ponto bem importante, enquanto que Jane falava, eu pensava que essas viagens não é somente para quem tem o coração para morar ou ter questão transcultural, mas você que serve na sua igreja local, sabe que nunca vai morar fora, mas quer participar de uma viagem dessa, rapaz, isso é muito importante, sabe? Você perceber e abrir um olhar ainda maior para as questões de uma experiência transcultural, entender a vida de um missionário no campo. Então, você que não tem nada no coração para ir morar ou viver viajando para outras nações, mas participa pelo menos de uma viagem com a sua igreja local. Sim. Porque isso vai te trazer, abrir a sua visão para o contexto missionário, entender e sentir o que um missionário passa em campo. Então, a sua visão vai alargar muito, né? Então, é muito importante, por isso que eu te digo que é uma experiência única. Não deixa de fora, né? Pisa nas águas e o Senhor está contigo. Amém. E eu assim, acrescentaria, já está tudo dito, né, minha gente? Mas veio ao meu coração aqui, veja-se como alguém que o Senhor vai promover para participar de uma viagem, porque muitas pessoas, não, acho que isso não é para mim, e às vezes não só no sentido de não é para mim porque eu não tenho esse chamado, mas é grande demais para mim, eu não tenho dinheiro, eu não tenho condição, mas comece a se ver lá, comece a ver, né, o seu envolvimento, você nessa nação, você falando com as pessoas, e gere isso no seu coração, né? A gente aprende tanto sobre fé, e a gente precisa aplicar mesmo também a fé para as nossas viagens missionárias. Então, a sua igreja não é pequena demais para fazer uma viagem, né? Então, assim, se você já tem esse desejo no seu coração, comece a gerar isso mesmo em fé, a orar por isso, né? Ter tempo de oração em outras línguas, gerando essa viagem, até que isso no natural se manifeste. E a gente está aqui como agência mesmo, crendo com vocês, né? Com as nossas igrejas, que nós vamos ter aí viagens missionárias pipocando nas nossas igrejas, em nome de Jesus. Amém. Amém. E assim, eu acho que é a oportunidade perfeita, né? Vocês tocaram já de várias formas. A viagem perfeita para você se descobrir em Deus, né? Então, de todas as maneiras, isso mexe com você também, né? Em cada viagem, você, né, vai esticar um pouco mais da sua vida em Deus, né? Experimentando da unção no campo missionário e também no individual, né? Então, isso vai trazer para você tanto crescimento, né? E você vai conseguir enxergar mesmo a bondade de Deus e experimentar, né? O quanto a bondade de Deus ela transborda além de você alcançando outros, né? Então, são vários níveis que uma viagem missionária consegue alcançar. Quem vai, quem fica, né? Quem está participando, né? De uma forma geral, a viagem, ela realmente faz parte, ela não faz parte, mas ela é uma ferramenta para crescimento do reino de Deus. Né? A gente conseguir conectar reino. A gente está falando de reino, né? Então, é isso. Então é isso, gente. Não esquece de deixar seu comentário aqui. O que é que você queria mais saber sobre viagem missionária? Olha aí. Bota aqui. Pergunta. Compartilha esse episódio para que mais pessoas possam ter acesso a esse podcast. Se inscreve aqui no canal do Ministério Verbo da Vida, ativa o sininho das notificações para você ser notificado de tudo que o Ministério estiver fazendo, inclusive nosso queridinho podcast Fala Missionário. Melhor que Netflix. Compartilha aí, curte, comenta e nós vemos você, quem sabe, né, no próximo episódio. Não sei se estarei aqui ou se estarei ali, não sei se é ela que estará, mas estaremos da agência sempre. Alguém vai estar aqui, fica tranquilo. Então é isso, gente, até mais, tchau. Tchau.